João, a gente comentou bastante aqui na semana passada o caso de Petrópolis, né, em que a imprevidência, o desvio de dinheiro público que deveria ser usado na prevenção de riscos desse tipo não foi usado, foi desviado. É uma tragédia que é difícil de comentar, que é uma tristeza absoluta. Eu, muitas vezes, vendo as matérias na televisão, eu senti lágrimas nos olhos de tristeza profunda com o luto daquelas famílias, com a tragédia que se abateu sobre a cidade 11 anos depois de uma outra tragédia. Mas nas redes sociais está bombando nesse começo de semana que moradores de Petrópolis pagam até hoje o imposto à família real. E um dos membros da família real, o João de Orleans e Bragança, que é bastante simpático, não se mete em política, ele disse na semana passada, que muitos políticos deram terrenos para moradores de outras cidades do Rio de Janeiro se instalarem nessas áreas de risco, João. Não, sem dúvida, isso sempre acontece, e acontece aqui na nossa cidade também, acontece na nossa região, dos políticos se meterem nessas histórias e colocarem pessoas numa área de risco, e depois vem essa questão toda que vira esse caos. A gente sabe o que acontece. Santos foi a primeira cidade, isso lá nos anos 70, a ter um levantamento pelo IPT e demarcar as áreas de risco. Nós sabemos que nossos morros são extremamente perigosos aqui em Santos, e nós já tivemos várias ocorrências durante séculos. Não é igual, mas é muito que acontece também em outros lugares, porque todo ano vai acontecer. 2020 aconteceu aqui na nossa região, foram 8 mortos em Santos, 40 e poucos no Guarujá, se não me engano, em São Vicente também mais alguns. É assustador quando acontece, é de uma hora para outra, e não, durante o tempo que está bom, não é feito nada. Eu não sei se a gente pode chamar de tragédia algo que é uma omissão nítida, clara, absoluta do poder público. Porque o prefeito de Petrópolis, só para dar o exemplo de Petrópolis, tem o sobrenome de Bom Tempo. O nome dele é Bom Tempo. É um predestinado, né? Acho que a cidade só vai funcionar com tempo bom. Se tiver tempo ruim, vai acontecer tragédia. E está lá desde os anos 2000, lá. Está um tempão que é prefeito e vai e volta, e vai e volta. E é um prefeito há tanto tempo e não fez, e gastou dinheiro com bobagens, com propaganda dele na prefeitura, essas bobagens que se gasta dinheiro, e não gastou, não tinha que gastar. E aí a tragédia acontece. E vai acontecer, infelizmente, a gente deixa na mão dessas pessoas que não são capacitadas, e sempre que quer fazer um mau serviço, é colocar pessoas incapacitadas para tomar conta dessas coisas. E é o que aconteceu. E você me falou também da Efiteuse, que é essa taxa do príncipe que se cobra lá, era uma fazenda deles também, uma coisa discutível. A gente sabe que o Código Civil desde 2002 é proibido ter Efiteuse, mas o que já tinha manteve. No caso, por exemplo, pode fazer novas, né, Efiteuses, nova cobrança dessas taxas sobre o terreno, que você constrói na nua propriedade. Então você paga uma taxa que é o laudêmio. Quando você vende o imóvel, você paga uma taxa para o proprietário real. Real no sentido de ser o dono mesmo, como é da União aqui no litoral muitas vezes, ou área de rios, ou área de mares, ou também você vai encontrar isso. A igreja tem também, se não me engano, as Santas Casas tem também, algumas efiteuses, algumas tributações assim. A Igreja Católica tem, a União tem, a família real tem também. É uma coisa discutível, do meu ponto de vista, mas a tragédia voltando em relação ao que aconteceu, eu não sei se teria alguma punição também, porque se a pessoa é dona desses imóveis e não toma conta e não é feito da forma adequada. E vamos lembrar uma coisa: normalmente essas tragédias são só em lugares pobres, bairros mais periféricos, bairros mais pobres, e em costas de morro principalmente. Porque eles fazem um talude, você que é engenheiro sabe bem disso, né, Paulo? E não fazem a estrutura fincada na rocha da forma adequada, não tem os muros de arrimo. Você vê bairros, até aqui em Santos, temos o Morro Santa Terezinha, que é um bairro muito bem construído, e você não vê problemas ali, porque as casas são feitas com um engenheiro contratado, com estrutura bem feita, com tudo que tem direito. As casas são casas de luxo, e você não vê problemas ali. Você vai ver problema no outro pedaço do morro, onde as construções são mais precárias, feitas de qualquer forma. Então tem toda uma questão de técnica, mais uma vez, que falta, e
omissão do poder público, principalmente. Toda vez a gente encontra essa omissão do poder público, que são todos, como o prefeito de Petrópolis, bom tempo. Agora, Ronaldo, numa questão desse tipo, a gente observa que o país não tem, e isso é coisa de muito tempo já, uma política nacional de habitação, não é? Esse é o grande problema, é a causa de todas essas tragédias que acontecem nas encostas e morros do país, né? São pessoas que moram em áreas de risco porque não têm opções de moradia dignas. O Brasil não conseguiu, ao longo de toda a sua história, mesmo com alguns programas que foram realizados de transferência de ICMS, de recursos da União, a gente não conseguiu ter um programa de habitação consistente para que as pessoas possam, ao longo do tempo, ter a sua casa própria, né? Você até lembrou bem, o sonho do brasileiro a casa própria, quando não deveria ser um direito que está previsto na Constituição, todos teriam o direito à moradia, mas infelizmente o nosso país não desenvolveu condições para isso. E eu queria até elogiar aí o comentário do João Vilela, porque daria um belíssimo advogado, porque poucas pessoas conhecem, Paulo, esse Instituto da Efiteuse, que ele mencionou para explicar aí o que aconteceu lá com a família real, porque não é correto a gente afirmar que os moradores de Petrópolis pagam imposto para a família real, né? Na verdade, a Efiteuse é um mecanismo jurídico que existia até o Código Civil de 2002, em que a pessoa proprietária do terreno transfere o seu domínio útil para uma outra pessoa de um pagamento alto e de um pagamento que é feito quando esta pessoa que adquiriu o domínio útil transfere para outra pessoa. Ele é vitalício, hereditário. A pessoa que recebe o domínio útil tem ela para o resto da vida, pode vender, pode passar para os herdeiros, mas toda vez que há uma transferência desse domínio, ele paga o que a gente chama de laudêmio. Então ele não é um imposto. Então, teoricamente, essas terras aí em Petrópolis, era uma propriedade da família real. A família real cedeu o domínio útil para alguns moradores que sabiam que existia esse mecanismo, que seria dessa forma, e nós nos acostumamos a chamar de imposto por causa do laudêmio que é cobrado nas áreas de marinha, né? Não da marinha, as áreas de marinha, como é o caso aqui da nossa região, que tem vários, né, centenas de imóveis que estão em área de marinha e pagam o laudêmio para a União, porque a União é que é proprietária destas áreas e cede o domínio útil para os moradores, principalmente os edifícios próximos à praia. Mas tem também em áreas carentes, como também lembrou o João. Lamentavelmente, no Brasil, se cobra laudêmio de propriedades que estão em áreas ribeirinhas e que são ocupadas hoje por famílias pobres, por moradias realmente mais modestas. Então, é um instrumento que deveria ser revisto, mas que a gente precisa esclarecer para as pessoas que, neste momento, não há nada de ilegal e que, na verdade, o morador de Petrópolis não paga imposto, ele paga um direito que era previsto na legislação brasileira e que não pode mais ser feito, mas que podia até 2002.